Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de atualidades com o professor Malbec. Hoje nós vamos tratar de uma polêmica agora do início do mês de junho. Um assunto que tem tomado as manchetes das revistas, dos jornais, que tem sido discutida amplamente na internet, principalmente no YouTube, nos blogs de questões políticas. Todos os comentaristas aí de política do Brasil deram o seu palpite a respeito desse assunto. Estou me referindo então, só pode ser a polêmica da lei das fake news. Existem muitos projetos aí tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado a respeito de fake news. Mas a que deu o que falar recentemente foi o projeto de lei 2630 escrito pelo senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania de Sergipe. Esse projeto em específico, guarda aí, gente, nós estamos falando do projeto de lei 2630, tá bom? Porque numa prova, num concurso aí, podem colocar vários projetos de lei, porque quando tiver um concurso, quando cair um vestibular, pode aparecer outros projetos, como eu disse, há vários projetos sobre fake news. Este é o 2630 do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, ok? Ele também pode ajudar vocês a lembrarem que ele pode aparecer também associado com a Tabata Amaral, tá? A deputada do PDT Tabata Amaral, ela de São Paulo, ela também ajudou a escrever esse projeto aqui, tá? Então é desse que nós vamos tratar aqui nessa videoaula. Pois bem, qual foi essa polêmica? A princípio, tinha muitos apoiadores, havia muita gente apoiando esse projeto que ele pretende regulamentar as ações de redes sociais para evitar a disseminação, a divulgação de notícias falsas, tá? Fake news seria isso aí. Não se tem assim um consenso do que seja o significado de fake news, mas em geral são notícias falsas, tá? Daqui a pouco vamos tratar um pouquinho mais da definição. Mas a ideia do projeto seria essa, regulamentar as redes sociais para dificultar a ação de alguns grupos ou indivíduos mal intencionados que gostam de divulgar informações maliciosas, mentirosas, para prejudicar os outros, ok? Ou simplesmente apenas para causar desinformação, para deixar as pessoas desinformadas, para enganar o público, as pessoas que gostam de se informar na internet, tá bom? Pois bem, esse projeto de lei ele pretende estabelecer a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transferência na Internet. Tá? Esse projeto de lei ele quer transformar, deixar a internet, o mundo virtual, em um ambiente mais seguro, em que você possa confiar mais nas informações que você encontra lá. À primeira vista parece ser apenas coisa boa, só algo muito positivo. Por isso que eu disse que a princípio, lá no início, ele tinha muitos apoiadores. O problema foi quando essa proposta foi levada para ser discutida e aí não deu. Quando o pessoal viu o texto final, desagradou muita gente. Mas não só pelo texto final, que acharam que o texto estava muito rigoroso e por isso estava pendendo muito para a censura. Ele não estava mais defendendo os interesses dos internautas, mas estava mais com a intenção de censurar. Pelo menos foi essa a interpretação que grande parte dos seus críticos tiveram. A maior parte da polêmica ela foi inflamada porque pouco tempo antes, questão de poucos dias antes, houve uma operação de busca e apreensão de computadores, celulares, documentos de pessoas apoiadoras do governo Bolsonaro, simpatizantes do nosso presidente. Essas pessoas estavam sendo acusadas de participarem de um grupo chamado Gabinete do Ódio, tá? E esse Gabinete do Ódio é responsável por divulgar fake news a favor do governo Bolsonaro e para destruir a reputação de pessoas
opositores ao governo Bolsonaro. Tá? Seria liderada ali pelo Carlos Eduardo e pelo Eduardo Bolsonaro, os filhos do presidente. Teve até denúncias durante a CPI da fake news feitas pela Joyce Haussmann, que ela disse que ela teve, a senadora Joyce Haussmann, ela disse que ela teve contato direto com esses supostos criminosos do gabinete do crime. Ela apresentou até diagramas bem elaborados de como funciona o escritório do crime, gabinete do ódio. Estou confundindo, tá? Quem é do escritório do crime é outro rolo da família Bolsonaro, outro rolo, tá bom? Beleza, então não vamos nos confundir. É o gabinete do ódio. Deixa eu avançar aqui para o próximo slide. Tá, vamos aqui ver a definição. Eu pesquisei, fiz uma pesquisa ampla aí por várias fontes aí, qual é a opinião das pessoas aí, dos especialistas, dos juristas, jornalistas, advogados, políticos, sobre o que é fake news. E cada um tem sua opinião. Aí eu peguei assim, criei uma definição geral com o que eu achei de mais importante, assim, de mais relevante para entender o que é fake news. Aí eu coloquei, fake news é uma notícia falsa divulgada com a intenção de desinformar e prejudicar terceiros, tá? Quem aqui não se lembra daquela famosa fake news da mamadeira de piroca? Estão lembrados? Lá na eleição de 2018, soltaram um videozinho no WhatsApp de um carinha que acusava o governo PT de distribuir mamadeiras com bicos no formato da genitália masculina para dar para crianças. Esse vídeo, o fulano não se identificava, não identificava a cidade, não identificava qual era a creche, ele não dava nenhum detalhe. E as pessoas começaram a compartilhar esse vídeo feito loucas, umas para as outras. Entendeu? Um absurdo. Outra fake news que também, assim, essa fake news, gente, presta atenção, é uma das fake news mais cruéis já feitas. É aquela onde as pessoas começam a divulgar informações falsas a respeito das vacinas, falando que vacinas causam autismo. Pois bem, essa fake news, ela tem, nos últimos anos, acho que na última década, pode colocar, já faz muito tempo que tem essa fake news, ela tem incentivado aí campanhas contra a vacina, anti-vacinas. Isso tem sacrificado a vida de muitas crianças, tá? E tem tido um aumento, né, de várias doenças e por causa desses movimentos aí anti-vacina, que são muito populares nos Estados Unidos e estão começando a crescer também no Brasil, devido a essas fake news. Então, sim, fake news devem ser, sim, combatidas, né? O que alguns grupos, assim, as pessoas não entram em acordo é o que é fake news, né? O que é exatamente fake news e a forma de se combater a fake news, de se prevenir contra os seus efeitos maléficos. É essa aí que é a questão do momento. Tá, quais são aí os pontos principais desse projeto? Seria limitação de uso de robôs. Vocês estão lembrados que se falava muito na mídia um tempo atrás lá dos robôs do Bolsonaro, tipo, robô do Bolsonaro, esse robô do... Então, estavam acusando que a maior parte ali dos apoiadores do Bolsonaro na internet, na verdade, eram robôs. Robôs são programas que eles fingem ser, nesse caso, são programas de computador que fingem ser um indivíduo. Eles fingem ser um perfil, tá? Um perfil em uma rede social, eles têm lá um perfil, e eles são programados para agir de tal forma. No caso, para falar ou bem, né, de quem os programou, ou para falar mal de um opositor. Então, esse projeto de lei, ele exige que as redes sociais, elas identifiquem esses robôs, né, rotulem eles, ou então os elimine, né? Principalmente na época de eleição. Não pode haver ação de robôs durante a eleição, durante o processo eleitoral. Não pode haver ali a ação de robôs.
Eles até permitem esse projeto de lei lá nos detalhes, a ação de robôs, desde que eles não estejam divulgando o que é considerado fake news. Tá? E uma pesquisa também recente do Ibope indicou que 90% da população ela é a favor sim, de uma regulamentação aí das redes sociais para evitar fake news e que 80% acha que é necessário que se rotule os robôs, que as pessoas saibam que elas estão interagindo com o robô. Proibição de perfis falsos na rede. Tá? O projeto ele não proíbe todos os perfis falsos, todos os perfis fake na rede. Ele se refere mais àqueles os perfis mal intencionados, mas perfis, por exemplo, humorísticos. Assim, se você tem o seu perfil lá, você tem lá o seu avatar lá de desenho animado, não se preocupe, o projeto não mira, não tem como alvo esses perfis, um perfil inocente. É só aquelas pessoas que usam um perfil falso para espalhar discurso de ódio, para espalhar mentiras, para atacar outras pessoas. Fazer o bullying virtual, né? Esse tipo de pessoa, para fazer esse tipo de ação. Aí sim que eles são contra o perfil fake. Aí, fornecimento de dados pessoais dos usuários para a investigação. Esse projeto quer que haja mais transparência, né, dos dados pessoais dos usuários das redes sociais. Eles querem que o Facebook, o Instagram, né, até mesmo o WhatsApp, todas essas redes sociais, aplicativos aí de privados de comunicação, eles tenham mais transparência com os dados pessoais para que essas pessoas sejam investigadas se necessário. Inclusive, o projeto prevê que, para que você se cadastre em dessas redes sociais, você tenha que fornecer seu RG, ou CPF, alguma forma de endereço também. Eles querem endereço. Eles querem que, de alguma forma, assim, seja fácil de identificar quem é a pessoa, onde a pessoa mora, para um caso de uma investigação aí de fake news. Pois bem, o projeto ele não é muito extenso, tem apenas 12 páginas. Eu recomendo que vocês entrem lá na página do Senado, ou joguem simplesmente no Google, vai cair certinho lá o projeto, e deem uma analisada. O projeto, né, hoje eu estou filmando aqui dia 3 de junho, ele foi adiado, a votação dele. Ele deveria ter sido hoje às 4 horas da tarde, ele foi adiado a pedido do Alessandro, o próprio autor, né? Que ele disse que não havia tido tempo ainda de fazer como ele se expressou, uma exposição adequada do projeto, né? Mas na verdade, o que todos os comentaristas políticos e jornalistas na mídia disseram foi que não houve muitas mudanças, na verdade, feitas no projeto. Ele foi meio que desfigurado. Então, eles estão em discussão ainda para voltar novamente, para voltar de verdade esse projeto na semana que vem. Ele foi adiado por uma semana. Vamos ver quais mudanças foram feitas no projeto pelo relator desse projeto. Tá? O relator do projeto, gente, foi o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Guarda esse nome, ó. Ângelo Coronel, tá? Senador Ângelo Coronel, ele foi o relator. O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele indicou, né, esse senador Ângelo Coronel para ser o relator. Ele vai fazer a análise do projeto. Ele vai analisar, ver se não há nada anticonstitucional ali, se não há nada que fere a lei ali no projeto. E ele acabou fazendo ali algumas mudanças. Ele fez uma consulta popular e muitas pessoas nessa consulta popular fizeram críticas ao projeto, e ele acabou fazendo algumas mudanças nesse projeto. E por isso o Alessandro acabou pedindo
que adiasse a votação para a semana que vem, tá bom? Porque mexeu muito no projeto dele. Vamos aqui para o próximo dado, tá? Lembra que eu falei que o circo pegou fogo por causa de uma operação, né, que a Polícia Federal foi na casa de alguns apoiadores do presidente para recolher documentos, computadores, celulares? Pois bem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, ele indicou, né, como relator desse inquérito, desse processo de investigação, o ministro Alexandre de Moraes. Pronto, aí o negócio ficou feio. Por quê? Porque, por regra, né, gente, pelo rito correto jurídico no Brasil, o Dias Toffoli ele não poderia, né, fazer uma denúncia de um crime que ele acredita foi feito contra o próprio Supremo Tribunal Federal, porque essas pessoas elas são acusadas principalmente de espalhar fake news para difamar, caluniar o Supremo Tribunal Federal. Então ele estaria aqui tomando a posição de vítima, de juiz, de investigador, então de todas as posições. E ele não pode assumir todos esses papéis. Então ele indica o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele já tinha feito uma ação de censura contra a revista Cruzou, aliás, a revista Cruzou. E o jornal Antagonista, tá? A revista, O Antagonista, o blog, aliás, o Antagonista e a revista Cruzou. No ano passado, justamente por uma reportagem em que havia uma indicação do Marcelo Odebrecht, uma denúncia do Marcelo Odebrecht, de que o Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, estava envolvido na Lava Jato, na Operação Lava Jato. Por causa desse artigo, tanto a Cruzou quanto o Antagonista sofreram censura. Depois a censura foi suspensa, mas foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes. E esse mesmo ministro, né, foi nomeado o relator desse inquérito. E ele que mandou, então, a ordem para que a Polícia Federal fosse na casa de 17... naquela ocasião, porque tinham políticos também, mas os políticos a Polícia Federal não pôde bater na porta. Os outros, que eram civis, a polícia foi lá, chegou às 6 horas da manhã, bateu na porta de todo mundo e recolheu os computadores e telefones. Entre eles, os mais conhecidos foram Luciano Hang. Luciano Hang é o famoso velho da Havan, sabe? Aquela rede de lojas de conveniência, a Havan. O Alan Santos, também um famoso blogueiro, que ele está sempre metido em polêmicas. Ele também já prestou testemunho, prestou depoimento na CPI da fake news. Ele é considerado um dos membros do gabinete do ódio. O deputado Alexandre Frota, né? Tem você pode encontrar na internet vídeos famosos do Alexandre Frota durante a CPI discutindo, tomando depoimento, tendo discussões com esse Alan dos Santos. Vale a pena, é bem engraçado. E o Roberto Jefferson também, né? Roberto Jefferson, vocês devem se lembrar. O Roberto Jefferson, gente, ele foi o pivô do escândalo do Mensalão. Vocês devem se lembrar dele. Ele que denunciou, né, ele denunciou e falou que fazia parte de um esquema de corrupção durante o governo do PT, que ficou conhecido, muito famoso, como o Mensalão. Ele chegou a ser condenado a 10 anos de prisão, mas aí ele fez vários acordos com a justiça e acabou ficando apenas alguns anos preso, prestou alguns anos em prisão semiaberta e hoje ele está livre. E, finalmente, a Sarah Winter, né? Desses 4 aqui, talvez a que tenha mais relevância no momento é a Sarah Winter. Por quê? Porque a Sarah Winter,
Ó, hoje é dia 3, que eu estou fazendo esse vídeo, dia 3 de junho. A qualquer momento a Sarah Winter pode ser presa, tá? Por quê? A Sarah Winter, ela é uma ativista, tá? Ativista política. Ela já foi da extrema esquerda, hoje em dia ela é da extrema direita. Quando se fala em extrema direita, em radicalismo pro lado da direita, nós se lembra hoje em dia da Sarah Winter. Ela é um ícone da extrema direita. Ela é a líder de um grupo chamado Os 300 de Brasília. O que é esses 300 de Brasília? É um grupo, né, de extremistas da direita que ficam lá em Brasília tentando fazer terrorismo com o Supremo Tribunal Federal. Tá? Se vocês jogarem no Google, vocês vão lá ver um episódio famoso lá deles fazendo um ritual com tochas, que parecia coisa Klux Klan, sabe? Aquele grupo de supremacia racial branca dos Estados Unidos. Pois bem, eles gostam de imitar esse povo, eles têm alguns traços neonazistas. Então essa Sarah Winter, ela é muito polêmica, muito polêmica. Ela fez ameaças muito sérias em reportagens mesmo, entrevistas. Ela fez ameaças bem claras assim, de que ela tinha intenções de fazer agressões físicas contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu não duvidaria que a qualquer instante ela seja presa. Tá? Então pode ser que no dia se ela for presa, fique atento, gente, com essa informação, se a Sarah Winter vai ser presa. Porque é algo que pode cair também em algum concurso aí sobre essa ativista que envolvida com fake news e com o gabinete do ódio por ter ofendido aí o Supremo Tribunal Federal e que pode ser cobrado aí em algum concurso, tá bom? Então são esses 4 nomes aqui dos mais relevantes. O Luciano Hang, por ser um grande empresário, né? O Alan Santos, por ser um blogueiro muito conhecido. Roberto Jefferson, né? Por ser o pivô do Mensalão. E a Sarah Winter, por ser essa ativista aí que tá dando o que falar. Todo dia aparece alguma notícia sobre ela, devido às suas declarações extremamente polêmicas e agressivas. Ok, agora eu vou falar sobre algumas críticas, as principais, a respeito do inquérito que levou a Polícia Federal a fazer uma operação de busca e apreensão nas casas desses que são considerados apoiadores do Bolsonaro, de fazerem parte desse gabinete do ódio. Tá bem, o primeiro deles seria que o objetivo, né, o objeto do inquérito é indevido. Como assim? Eles são acusados de terem cometido fake news, mas fake news tecnicamente ainda não é um crime. Depois que for aprovado o projeto de lei, aí sim vai ser tipificado como crime. Mas por enquanto ainda não aparece em nosso Código Penal. Então, eles deveriam ter sido acusados de algo como calúnia, injúria, calúnia, difamação, algo assim, algum crime à honra, algum crime do âmbito moral. Mas fake news ficou meio que incerto, ficou impreciso, pois o que seria fake news ainda não foi definido oficialmente, não está na lei. Por isso, então, muitos criticaram que não poderiam ser acusados de fake news se fake news ainda não é crime. 2. A indicação de ministro responsável. O que significa essa crítica? É o seguinte, o Dias Toffoli, ele indicou diretamente quem seria o relator do inquérito. Não é assim, os ritos processuais dizem que o Dias Toffoli ele devia ter feito um sorteio eletrônico para saber quem entre os 11 ministros seria o relator. Aliás, 10, porque ele não poderia ser o relator, mas tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal e ele deveria ter sorteado quem seria o relator e não indicado o Alexandre de Moraes. Logo, o Alexandre de Moraes que já tinha um histórico, né, já tinha uma relação com esse processo de fake news por causa da censura feita com a revista Cruzoe e o Antagonista. Terceiro, o Supremo Tribunal Federal não tem atribuição para o caso. O que significa essa crítica? Pois bem, as pessoas envolvidas, elas não têm foro privilegiado. Elas não fazem parte do grupo
de indivíduos que são julgados no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele julga casos envolvendo deputados, senadores, presidente, os próprios juízes do Supremo Tribunal Federal, procuradores. Eles não podem, eles não julgam casos envolvendo pessoas que não têm foro privilegiado, a não ser que passe pelas outras instâncias primeiro, passe pela primeira instância, segunda instância, até chegar neles. Então, houve aí uma inflação aí dos ritos processuais, não seguiram as regras, o processo certinho. 4. Violação do sistema acusatório brasileiro. Bem, o que significa isso? É aquilo que eu tinha dito antes. Você não pode acusar alguém e julgar essa pessoa. E nesse caso, o STF está fazendo a denúncia, está investigando, está acusando e está julgando e vai condenar. Então, como nós vamos saber se eles não têm já uma opinião formada? Claro que tem. Eles foram os ofendidos pela Sarah Winter e o restante do grupo desses blogueiros, dessas personalidades da internet que estavam atacando o STF. Eles fizeram insultos, ofensas, ameaças ao STF. E o STF claramente ficou ofendido e tomou uma ação aí com a intenção de puni-los. Então, eles estariam infringindo aqui a regra da violação do sistema acusatório brasileiro. E a última crítica, uma tentativa de censura. Assim como na época, em abril de 2019, o Alexandre de Moraes foi acusado de ter censurado a revista Cruzou e o Antagonista, o STF novamente está sendo acusado de, outra vez, estar tentando censurar o direito de livre expressão, né, de se expressar das pessoas envolvidas, dos investigados nesse inquérito da fake news. Então, é por isso que houve toda essa polêmica, gente, a respeito do projeto de lei. Porque acreditam que um mesmo que criticou muito, foi o presidente Bolsonaro, ele criticou muito. Aliás, eu falei, o presidente Bolsonaro, mas essas pessoas que estão no inquérito são próximas dele. Contudo, mesmo pessoas que são críticas ao presidente Bolsonaro também foram contra esse projeto de lei, por acreditarem que ele está mal escrito, nessa última versão está mal escrita, e que ela pende para censura. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do que anda acontecendo a respeito aí da discussão de fake news no Brasil. Tá bom? Fiquem antenados, porque essa história só está começando, tem muita coisa ainda para acontecer nessa novela da fake news, tá bom? Aguardo vocês até a nossa próxima aula de atualidades.